Empregado, 4% só de desemprego da população economicamente ativa. Então, nós precisamos desenvolver com sustentabilidade. As providências estão sendo tomadas, Maria. Muito bem. Secretário Robson Almeida, só para, se quiser fazer um complemento sobre o que foi colocado agora, lógico, né? A juventude tem aquele discurso que é muito interessante, é verdadeiro, que a gente usa, é bom quando você implanta, porque a gente tem que brigar para melhorar. Que está aí. Até o pessoal tem essa causa, esse é muito assim, dos jovens, dessa geração, né? Brigar para que, ou seja, nós estamos brigando por uma melhoria da UFRB, porque nós temos hoje, graças a Deus, a UFRB, até então nós não tínhamos. Né? Mas é claro que a preocupação que a mãe colocou de nós vamos tornar uma coisa também regional, na questão da UFRB, dessa luta não ser constante, de ser eterna, uma luta por um laboratório, curso de medicina, de repente você forma e questiona-se a qualidade daquele profissional, a luta estudantil entrar e sair geração e a briga ser ainda a mesma, né? Pela melhor estrutura da universidade. Olha, Léo, certamente a luta e a reivindicação. Agora, certamente a luta e a reivindicação existem porque elas têm uma justeza, né, tem uma realidade. Nós estamos num país em desenvolvimento, onde nós estamos resolvendo um conjunto de gargalos existentes na sociedade brasileira. A Bahia ocupa uma situação herdada também pelo governador de ser um dos estados de menor per capita de alunos por universidade superior, instituição de ensino superior federal. Não é à toa que, além das duas universidades, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo, e aquela universidade compartilhada entre Bahia e Pernambuco, que é a Univasf, lá em Juazeiro e Petrolina, a presidenta autorizou uma reivindicação do governador de toda a bancada baiana, a construção de duas novas universidades, a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Universidade Federal do Sul da Bahia. A primeira com sede em Barreiras e a segunda com sede em Itabuna. Essas universidades ficaram prontas até 2014 para ampliar a oferta de vagas. E além disso foram autorizados cerca de 9 IFETs, sendo Santo Antônio de Jesus contemplado por um IFET. Por que é que essa expansão é necessária? Porque a resposta à seguinte pergunta será resolvida: de onde sairá a mão de obra para construir e operar a ponte e os seus reflexos na economia? De onde sairá a mão de obra para a indústria naval a ser instalada? A grande discussão hoje não é só a questão do emprego, é a qualificação, né? A vaga de emprego ociosa por falta de qualificação. Então, um país que cresce, um dos pilares do desenvolvimento, esses que eu estou falando aqui são os reflexos do desenvolvimento, né? Como a gente falava da mobilidade urbana nas cidades, que travaram, as cidades travaram por conta disso, a oferta de mão de obra também travou na qualificação. Ou você amplia o leque de oferta, ou você qualifica a nossa mão de obra, ou o emprego ocorrerá e não terá quem o ocupe. Aí o Brasil vai ficar dependendo das economias mais desenvolvidas, que já tem um produto acabado, e o Brasil vai ser um comprador desse produto e não um executor de uma política que possa, aqui a nossa atividade industrial, resolver as nossas demandas. Foi o presidente Lula, e eu já caminho para uma demanda que certamente é uma preocupação grande da região, que é o estaleiro, que o presidente Lula decidiu que não mais importaria sondas e navios para a exploração de petróleo no Brasil e reativou a indústria naval. O fortalecimento da Petrobras fez com que fosse descoberta essa riqueza extraordinária, que é o pré-sal, que vai deixar o país, né, superavitário por décadas no consumo do petróleo. E quem é que vai explorar esse pré-sal? Né? De onde vão sair os equipamentos para explorar esse pré-sal? Então, estão sendo construídos novos estaleiros no Brasil, e esse estaleiro aqui na foz do rio Paraguaçu, na entrada da Baía de Todos os Santos, lá em São Roque, é que vai construir as sondas e os navios que transportarão o petróleo. E esse estaleiro foi fruto de um leilão que a Petrobras fez com vários consórcios, e o governo do estado também organizou toda a infraestrutura, inclusive com a preocupação ambiental, porque as licenças foram concedidas, a Poligonal
foi mudada na área e nós vamos ter instalado um investimento de mais de 2 bilhões de reais que vai gerar 5 mil empregos diretos e mais de 20 mil empregos indiretos, porque cada funcionário daquele equipamento, daquela indústria, vai consumir mais, vai demandar mais do comércio, vai demandar mais de serviço e certamente nós vamos precisar mais restaurantes, mais hotéis, mais salões de beleza, mais farmácia, tudo isso a economia vai ser girada em cadeia e nós vamos ter um reflexo desse desenvolvimento. Portanto, a indústria naval é uma novidade que diversifica a nossa matriz industrial, traz o Recôncavo agora para o Centro de Desenvolvimento Econômico do Estado, novamente, posição que sempre teve. Quem vai trabalhar nessa indústria certamente é a geração aqui de Santo Antônio de Jesus, de Amargosa, de Cruz das Almas, de Maragogipe, de Cruz das Almas, de Cachoeira, de São Félix, todo esse potencial e certamente muita gente também que virá de fora por ausência de mão de obra aqui para ocupar esse espaço da indústria naval. Sim. Eletricistas, soldadores, técnicos em manutenção, né, um conjunto de profissões demandará mão de obra. E Santo Antônio de Jesus tem que se preparar, e essa é uma agenda que eu coloco para os candidatos a prefeito para o futuro, como é que a cidade vai se preparar também para os reflexos desse crescimento econômico gerado por esse equipamento. Muito bem. Secretário, vamos falar um pouco de política. Daqui a pouco vamos abrir espaço para que o doutor Álvaro Veloso Bessa, também o missionário, possa fazer um convite, não é isso? Um evento que acontece hoje aqui na cidade. Mas nós estamos observando a volta de um movimento aí no interior da Bahia. Ninguém quer mais ser oposição. Ninguém quer. Nós tivemos, em Santo Antônio tivemos 3 candidatos, uma época 3 candidatos fortes, e os 3 com foco, né, de um líder cabeça branca. E agora a coisa se desenha para 3 também, mais uma vez, e os 3 dizendo que serão candidatos com apoio do governador. E a pergunta, é lógico, nós vamos ter a oportunidade de perguntar ao governador, imagina a situação dele ali em São Miguel das Matas, o Reginaldo esteve lá acompanhando, onde um grupo dizia que pediu tal obra, e do outro lado o representante do outro grupo fazia assim, ó, dizendo que foi mentira, né? E o governador teve que intervir na fala de um candidato, aliás, de um deputado, para acalmar a vaia do povo. Então, eu não sei se ele, nessa situação, é uma situação pior do que aquela pessoa que tem 2 namoradas numa festa, né, que se esconde no vai, porque, meu amigo, como é que o governo se prepara para essa situação? Novos aliados, aliados antigos, né? Nós temos aqui em Santo Antônio, por exemplo, um dos pré-candidatos que migrou agora, mas é amigo há muito tempo de um velho amigo de Wagner, que é o Otto Alencar. Como é que o governador vai ficar no palanque desse? Olha, ele vem ou não? Olha, tem um ditado que diz o seguinte: a briga no plano federal leva 3 dias, a briga no plano estadual leva 3 meses e a briga no plano municipal não acaba nunca. Então nós vamos, isso é verdade. Nós vamos conviver com essa situação, que é a situação democrática hoje no Estado, onde a classe política, boa parte dela entendeu que era muito importante estar aliado ao projeto vitorioso da presidente Dilma e do governador Jacques Wagner, e nós vamos, com critérios bastante objetivos, administrar as situações. O primeiro critério é: o governador estará no palanque do candidato que o apoiou em 2010. Então, esse é um primeiro critério. O governador terá reciprocidade com os candidatos que o apoiou em 2010. O governador terá, em hipótese que mais de um candidato o apoiou e na disputa com um outro candidato de oposição surja a possibilidade de derrotar o candidato do governo, o governador escolherá o candidato mais competitivo para assegurar a vitória da base do governo. Então, cada caso vai ser um caso, nós vamos tratar... né? Porque aqui, o que está se desenhando é de um lado, lógico, o próprio partido governador pedindo a presença dele aqui no palanque do candidato do partido dele. Do outro lado, vice-governador pedindo também, pode ser. Ou, talvez, uma senadora. Vai ser uma situação realmente
É que a agenda vai ser disputada aí, né? Eu vou falar com muita tranquilidade, porque eu estou como deputado federal, mas vou me comportar sempre como quem foi secretário de Estado, quem foi ministro da presidenta Dilma, secretário do governador Wagner. O povo de Santo Antônio vai saber escolher o programa político e o candidato que incorpora o programa. Quem fez o Luz para Todos, o Casa da Gente, o Minha Casa Minha Vida, o Água para Todos, quem vai fazer a ponte, quem trabalha com democracia é o candidato que incorporar o programa que Lula incorporou, que Dilma incorporou, que Wagner incorporou. Nosso partido hoje à noite estará fazendo um evento para definir sua pré-candidatura. Muito provavelmente estaremos apresentando, estou aqui com o presidente do meu partido, Manuel Missionário, estou aqui com o companheiro Álvaro, nos honra muito que Álvaro Bessa esteja conosco, doutor Álvaro, e nós temos convicção que a candidatura de doutor Álvaro não é uma candidatura... Vamos aqui ter o cuidado da gente mencionar pré-candidatura. Quando vier a ser uma candidatura, a pré-candidatura do doutor Álvaro, e futuramente, se confirmar uma candidatura, não será uma candidatura satélite da administração que fez oposição ao governador Wagner. Será uma candidatura que apresenta o programa político que Lula, que Dilma e que Wagner trouxeram. E nós temos convicção que vamos aglutinar partidos desse projeto político e vamos apresentar uma pré-candidatura que pode ter na base do governo outras pré-candidaturas e outras candidaturas, mas a legitimidade da nossa candidatura e a autoridade política do nosso pré-candidato, nosso futuro candidato, não deixará dúvida, e nós temos convicção. Vamos construir uma grande coligação e vamos ganhar a eleição para libertar Santo Antônio de Jesus. E esse crescimento do palanque aí, como é que o senhor está vendo? Posição, situação, todo mundo migrando para governo, ninguém quer mais sua posição. Olha, a força dos resultados sociais do que nós viemos fazendo ao longo desse tempo fez com que muitos partidos e prefeitos que estiveram contra o governador Wagner agora tentem a encontrar candidaturas satélites, quer dizer, candidaturas que fingem que estão do lado do governador, mas que de fato não estiveram e possivelmente não estarão no futuro não muito distante. Então nós respeitamos, faz parte do jogo da democracia. Agora nós vamos ter candidato com DNA de projeto popular, que nossa pré-candidatura definida hoje é do Dr. Álvaro Bessa. Muito bem. Robson, fala um pouco sobre essa mudança aí da SECOM. Tempos atrás era a GECOM, que significou essa mudança. Se você me permite, deixa eu responder mais uma pergunta de Leno. Sim. Dos 720 milhões aprovados, você sabe que esse ano nós estamos convivendo com a repercussão de uma crise internacional, acompanhando noticiários problemas na Grécia, Portugal, toda a Europa com problemas na economia, e o governador Jacques Wagner tem buscado ampliar os mecanismos de receita para não alterar o patamar de investimentos e continuidade das obras. Então, certamente, esses 720 milhões terão repercussão não só em Amargosa, como todo o estado, porque eles se virão para a gente desenvolver os programas que estão em andamento, Água para Todos, mais oferta de água, saneamento, a política de habitação, a política de infraestrutura, e a Amargosa, todo o recôncavo será beneficiado.